Fala pessoal, aqui é só um cara comum que teve uma ideia. E se Shebeck não for o pai do Barba Negra, e sim o próprio Barba Negra? Eu sei que essa ideia é um pouco difícil de raciocinar, entender, um pouco difícil de engolir, mas vamos com calma. Isso é um tópico, na verdade, bem comum dentro de mangás, mídias no geral, já foi usado até mesmo em Death Note. E eu vou trazer aqui para vocês uma teoria novinha, com tranquilidade, sobre o real vínculo entre o Barba Negra e Shebeck. A primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o Barba Negra. O Barba Negra, igual a maioria dos personagens de One Piece, ele tem poucas aparições. Ele não é um personagem que tá sempre ali, às costas da obra, dentro de uma saga, vai mostrando a visão dele, a visão do Luffy, não. Ele tem pequenas aparições, só que todas essas aparições, algumas coisas específicas, né, são ditas. Não sei se vocês lembram, mas quando o Ace se encontrou com o Barba Negra, ele disse que o Barba Negra viveu 2 vidas. Posteriormente, nós descobrimos que o Barba Negra ele não dorme, com uma fala do Bug. E aí a gente pode linkar o que o Ace diz com essa fala. Porém, se for um pouco mais do que isso, né? Marco, que era o médico dos Piratas do Barba Branca, disse que o Teach, ele tem um corpo estranho. Mas o que seria esse corpo estranho do Teach? Isso que proporciona ele ter 2 frutas, né? Aí dentro da internet a gente conhece aos montes várias teorias, por exemplo, sobre o Teach ele ter mais de uma personalidade, ou ele ser pessoas fundidas dentro de uma só. Ele tá ali às vezes com o Shebeck colocado dentro dele, mas eu vou aqui um pouco além disso, né? O Barba Negra, ele é um personagem que, quando ele apareceu na obra e é revelado, foi dito que ele tinha um plano que ele estava quase desistindo dele. Ele tinha esse plano desde antes de entrar para os Piratas do Barba Branca. Só que quando ele encontra a Yami Yami no Mi, ele teve esperança de conseguir colocar esse plano em ação. E uma coisa que eu acho interessante é que nos é mostrado que ele entrou para os Piratas do Barba Branca quando criança. Ou seja, ele tinha esse plano desde quando ele era criança, mas que criança que arquiteta um plano todo como esse? Um pouco mais pra frente a gente descobre, por exemplo, agora que Shebeck, ele tinha um plano de como destruir o mundo. E claro, Shebeck poderia ter tido esse plano, deixado pro filho como herança, mas eu quero ir um pouco além disso. O Oda, pessoal, muito dificilmente ele coloca personagens com vínculo de paternidade tão parecidos e que tem uma personalidade tão parecida e que tem o mesmo propósito, né? Por exemplo, nós podemos pegar ali o Sop. O Sop, mesmo que ele seja parecido com seu pai, mesmo que o sonho dele seja ser um bravo guerreiro do mar, a personalidade dos dois são totalmente diferentes. Enquanto o Yasop é todo marrento e destemido, sem medo de nada, o Sop, ele é extremamente medroso, né? E medroso, depressivo, pedindo desculpa, ele pode uma hora ou outra querer fazer marra, mas isso não faz parte do personagem. Além disso, a gente tem, por exemplo, o fato de que eles são muito parecidos visualmente. Isso aconteceu pouquíssimas vezes. A gente pode dizer que isso aconteceu, por exemplo, com o Capone Bege. Praticamente, né? Você não tem praticamente personagens tão semelhantes visualmente quanto os dois. Então, qual que é a minha ideia aqui? Minha ideia é um pouco mais de suposição, né? Uma ideia supositória, digamos assim. Porém, Shebeck, ele tinha um plano bem arquitetado para se tornar o rei do mundo. E o Shebeck era um cara muito forte, e ele é, na minha opinião, ele é alguém curioso, porque ele, mesmo sem ser pirata, sendo um Zé Ninguém, ele invadiu a Sala das Flores, onde fica Mu. Então, por que? Quem é esse cara que invadiu esse lugar? O que esse cara sabe? O que esse cara tem? Né? A técnica que ele tinha de espada já era uma técnica que a gente podia considerar sendo utilizando ali o Haki do Rei na espada, né? Por que isso é tão
Como que ele tinha tudo isso se não usar ninguém? Mas o que mais me chamou a atenção é o seguinte, é o fato dele ser tão parecido com o Barba Negra. Toda a jornada, os companheiros, os companheiros que não confiam nele, tudo ser exatamente parecido, a personalidade parecida, e eles serem pai e filho. E o fato disso ter sido revelado num balão de fala. O Oda, ele poderia muito bem ter colocado ele parecido com Barba Negra e não colocado isso pra deixar a fandom maluca. Até porque atualmente a fandom já tá teorizando ele ser pai do Bug também. Se tivesse só deixado do jeito que tava, a galera ia tá maluca falando sobre ele ser pai do Bug e não do Barba Negra. Então vamos lá. Nós temos todas essas teorias, nós temos todas essas suposições, mas por que eu acho que talvez ele pode ser o Barba Negra? Pessoal, o Barba Negra, ele invadiu ele invadiu a Holy Cake, né, ali o pessoal, para sequestrar a filha da Big Mom. Filha da Big Mom é essa que não consegue usar a voz de todas as coisas. Porém, Roger conseguiu usar a voz de todas as coisas, assim como Luffy, mas eles não entendem o que está escrito nos poneglyphs. O Roger só entendeu o que estava escrito nos poneglyphs porque ele tinha lá o Oden. Ele não conseguia ler os poneglyphs do Roger só usando a voz de todas as coisas. Ele podia talvez ouvir os poneglyphs, mas ele não conseguia ler o que estava escrito. E uma coisa muito legal é que essa garota, ela não tem só esse poder, ela tem a fruta da memória. Então foi nesse momento que me veio o estalo. O Shebeck, e isso tá em vários trópicos de anime, onde você tem um personagem que ele perde a memória propositalmente para que no futuro ele consiga recuperar a memória dele. Então vamos lá. O Shebeck, ele pode muito bem de alguma forma ter feito pode ter sido de maneira científica, ou talvez alguém utilizando a fruta original da Bonnie, porque a Bonnie ela não tem essa fruta, alguém que tem a fruta de alguma forma usou nele com a fruta desperta, não sei, e fez o Shebeck voltar a ser um bebê. E todas as memórias que ele tinha ficaram seladas, e ele escreveu um plano em um livro. E aí esse bebê foi dado a uma mulher, pedindo para que cuidasse, que ele era o filho do Shebeck, alguma mulher talvez que o Shebeck teve algum relacionamento. E ela criou como filho o Barba Negra. Ela deu o nome para ele de Tite. O Barba Negra, em algum momento, ele acabou perdendo a família. Ele não conseguia dormir, provavelmente por causa desse experimento que fizeram nele, ou por causa do uso dessa fruta. Eu não sei exatamente por que ele não dorme, por que do corpo estranho. Isso pode ser até que o próprio Shebeck tenha isso. Mas o que eu quero dizer é, o Barba Negra ele não tinha as memórias do Shebeck, mas o Shebeck deixou para ele um diário para ele com todo o plano do Shebeck que o Barba Negra deveria fazer indiscutivelmente. E quando chegou a hora do Barba Negra, que ele começou a fazer o plano, que começou a dar certo, em algum momento foi dito que ele precisaria encontrar a pessoa que estava com a fruta da memória e roubá-la, para que ela pudesse acessar a mente ali no lugarzinho onde até as partes escondidas na memória, as memórias do Shebeck, para que o Barba Negra voltasse a se relembrar desse momento. Bem parecido com o que aconteceu com o Light em Death Note, onde ele propositalmente escolhe esquecer do Death Note para que ele perca as memórias, para que ele não seja contado como uma pessoa que é suspeita, e posteriormente ele recupera as memórias e volta a ser o Kira. Então eu acho que isso é algo que pode muito acontecer. O Shebeck, ele voltar não porque ele tá selado no Barba Negra ou alguma coisa assim, mas porque ele é o Barba Negra. A forma que o Oda revelou que o Barba Negra, ele é o pai de Shebeck, eu achei muito... Não, que o Shebeck é pai do Barba Negra, eu achei muito suspeito. Na minha opinião, não faz nenhum sentido aquela forma que foi revelada. Você não tem isso em nenhum momento. Todos os momentos que você teve personagens tão importantes... Pense, o Oda segurou toda a aparência do Shebeck até agora pra lançar, pra junto revelar isso. Então eu honestamente penso que talvez o Shebeck ele é o próprio Barba Negra. Tudo bem? Então, se o Shebeck ou ele não tinha fruta, ou a fruta que ele tinha
né, ainda tá lá com ele e provavelmente pode ser até que a fruta que o Shebeck tinha que proporcionou que ele conseguisse virar criança, não sei. Eu honestamente não sei essa parte de como ele virou criança, mas isso é algo que eu vejo podendo acontecer em One Piece. Alguém que tinha fruta, porque a Bonnie ela não tem a fruta. A Bonnie ela nasceu com o poder da fruta porque a mãe ela tomou o extrato da fruta. Então pode ser que tenha alguém tinha alguém com a fruta real que fez isso com o Shebeck. Entendeu? Eu acredito que isso é possível e é isso aí. Tenha uma boa tarde e tchau.